A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Que bênção, que bom você estar aqui, que bom você ter clicado nesse vídeo. Desde já eu te agradeço pela sua atenção e espero que você fique até o final para receber a palavra e entender a mensagem em sua totalidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre cristãos, servos de Deus, valorosos seguidores de Cristo. Com todo respeito, irmãos, eu vejo muitas pessoas que não seguem a Jesus, que não seguem os mandamentos de Cristo e têm se intitulado como cristão, com todo respeito às outras crenças ou com outros segmentos, outras religiões à parte, mas não é qualquer pessoa que pode ser chamada de seguidor de Cristo. Até porque a palavra vai nos dizer, e o significado da palavra cristão é seguidor de Cristo. A gente pode ver aqui em Atos 11, capítulo 25, está escrito assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então você percebe que cristãos, desde o primeiro momento em que eles são chamados de cristãos, eles têm hábitos. O primeiro que a gente pode analisar em Barnabé e em Saulo, qual é? Que eles se reuniam para aprender e espalhar a palavra do Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então os cristãos se reúnem, ensinam e espalham a palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa que você tem que analisar para se chamar ou para chamar alguém de cristão. Será que eu estou seguindo, reunindo-me com as pessoas e ensinando e passando diante a palavra do Senhor? A gente pode analisar aqui em Lucas também, Lucas capítulo 6, versículo 43 em diante, quando o Senhor Jesus vai falar, o próprio Senhor Jesus vai falar: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim ouve as minhas palavras e as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O Senhor Jesus vai nos dizer que aquele que chama ele de Senhor, Senhor, e não faz o que ele diz, não tem sentido. É tanto que ele vai perguntar: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Ele vai nos mostrar que, assim como as árvores dá um certo fruto para cada tipo de árvore, assim também cada pessoa dá um fruto para cada tipo de pessoa. Um cristão não pode dar um fruto de um ímpio. Um ímpio não pode dar um fruto de cristão. Com todo respeito, uma pessoa que segue outra doutrina, que segue outro mandamento, não pode dar um fruto de seguidor de Cristo. E um seguidor de Cristo não pode se igualar, se assemelhar com qualquer outra coisa, com qualquer outra doutrina ou crença. O Senhor vai dizer que
O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Os cristãos revelam o que tem no seu coração pelas palavras, e o coração revela quem ele é. As atitudes são impulsionadas pelo coração, o coração produz a atitude e a atitude é manifesta pelas mãos das pessoas. Então, como eu posso ver uma pessoa trabalhando no mal e eu dizer que o coração daquela pessoa é bom se o próprio coração se revela nas obras? Como eu posso dizer que uma pessoa é cristã, tem Cristo no coração, se pelas atitudes que revelam o coração da pessoa, ela não mostra Cristo? No livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 11, o apóstolo Tiago vai nos ensinar alguns frutos, algumas atitudes que os cristãos, os seguidores de Cristo, têm. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em que vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não tendo o ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida em ser religioso, ou no caso, se alguém entre vós cuida em ser cristão, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião, ou no caso, o cristianismo desse é vão. O cristianismo puro e imaculado para com Deus o Pai é este: visitar os órfãos e as viúvas e as suas tribulações, e guardar-se da corrupção desse mundo. Tiago vai dizer assim: se algum de vós, se algum dentre vocês cuide em ser seguidor de Cristo, cuide em ser cristão, e não faz estas coisas, estão se enganando, estão se iludindo. Vocês não estão passando mais do que pessoas iludidas. Não estão passando mais do que pessoas iludidas, se iludindo a si mesmo. E ele vai dizer: se alguém quer ser cristão, quer ser seguidor de Cristo, que faça essas coisas. Porque o cristianismo puro para Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas dificuldades, tribulações, e guardar-se da corrupção desse mundo. Analise essas coisas. Será que você tem se sensibilizado da situação do próximo? Será que você tem se sensibilizado das situações dos pobres? E o mais importante de tudo, tem guardado-se da corrupção desse mundo? Pois é, muitas pessoas não fazem isso, não se guardam da corrupção desse mundo e querem ser chamadas servos de Deus, cristãos. Há pessoas sim que fazem obra de caridade, que fazem apoio ao pobre, ao órfão e ao necessitado, mas não fazem em nome de Deus. O importante não é o que você faz. Por exemplo, dar um pão a alguém. O importante é a intenção que você faz. E o cristão, quando ele dá um pão a alguém, quando ele dá um alimento, quando ele dá uma ajuda, a única coisa não é engrandecer o nome de ONG, não é engrandecer o próprio nome, é engrandecer o nome do Senhor. E nisso é conhecido a obra que é feita no nome do Senhor. Eu não posso fazer uma obra para o Senhor para engrandecer o nome de uma associação de caridade ou uma ONG, ou o que quer que seja. Nisso está a diferença das pessoas que fazem as caridades para a obra, para a glória de Deus. Então, por mais que você faça uma obra de caridade, se você não faz seguindo o Senhor, se você não faz se contendo, se resguardando da corrupção desse mundo, infelizmente você está fazendo essa obra em vão. Se o seu objetivo é ser cristão,
e você faz obra de caridade, obra para os necessitados, e você não faz um dos maiores mandamentos, que é amar o Senhor e guardar da corrupção desse mundo, então você infelizmente está fazendo essa obra em vão. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, o Senhor Jesus vai dizer: e disse Jesus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes na sua esquerda. Então dirá o Rei dos Reis aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive em prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o Senhor está aqui mostrando a diferença dos cristãos, porque muita gente se considera cristão, seguidor de Cristo, vai para a igreja, senta na cadeirinha lá, debaixo do ventilador, debaixo do ar-condicionado, e quando volta para casa, vai ignorando os pobres, faz visão de cego. Jesus não nos chamou para que a gente simplesmente se reunisse em quatro paredes, mas para que a gente fizesse a obra, com que a obra fosse espalhada pelo mundo. A obra precisa ser espalhada pelo mundo. E como fazer a obra sendo espalhada pelo mundo? Pelos atos, pelas atitudes. E como você reconhece a atitude de um cristão? O próprio Senhor vai dizer: visitar enfermos, visitar presos, gente. Então por que o Senhor nos manda visitar os encarcerados? Porque Jesus também quer salvar eles, independente dos atos. Cometeram crime diante dos homens, pecados diante de Deus, e Deus está pronto e quer perdoar, quer salvar. Lembrando que na palavra semelhantemente somos como eles, réus indo para um juízo de condenação eterna, em que o Senhor Jesus risca a cédula que nos acusava e nos condenava. Assim também Ele quer fazer com os encarcerados aqui na terra. Amém? Que em nome de Jesus a gente possa saber a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. E como o Senhor ensinou, pelas atitudes, pelos frutos. Eu não posso chamar uma pessoa de cristã só porque ela está na igreja. Eu não posso chamar uma pessoa de cristã só porque ela também faz obra de caridade. Mas eu tenho que analisar como ela está na igreja e como ela está na obra de caridade. E como ela está na obra de caridade e como ela está segundo a palavra. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, olha o que o apóstolo vai dizer. Tu crês que há um só Deus? Faze-os bem. Também os demônios o creem e estremecem. O que o apóstolo quer dizer aqui? Você crê que há um só Deus? Você crê em Jesus?
você não está fazendo muita coisa. Porque até os demônios creem e estremecem. Você crê que Deus existe ou que Jesus existe não faz de você um cristão. Não faz de você um seguidor de Cristo. Você pode crer. Você pode fazer tudo o que está escrito nesse livro. Mas se você não faz, para a glória de Deus também não vale de nada. Que em nome de Jesus a gente possa mudar as nossas atitudes. Do coração é que vem as saídas da vida, ou seja, as atitudes. Se uma pessoa só tem atitudes maus, que não condiz com o caráter cristão, o coração dessa pessoa não está entregue a Cristo. Amém? Fiquem na paz, irmão.